Graça e paz, tudo bem com vocês, família Rio de Vida? Nós estamos aqui em uma jornada de aprendizado e nós estamos caminhando aí num curso Uma Vida com Propósitos. Nós já tivemos aí 5 aulas e nós daremos continuidade na 6ª aula. E nessa 6ª aula sobre uma vida com propósito, uma igreja com propósito, nós vamos falar um pouco sobre uma visão missionária. Talvez você ouça essa palavra missão e entenda como muitos anos eu entendi, que ser um missionário ou fazer missões, ou até mesmo a palavra missão, ela tem uma conotação de que um grupo específico de pessoas ou apenas pessoas que têm um chamado missionário que podem entrar e desbravar esse campo, o campo qual Jesus falou e ordenou na sua palavra que seria a responsabilidade de todos nós. E eu quero conversar com você aqui nesses próximos minutos a respeito da nossa missão, a nossa missão como filho de Deus, a nossa missão como corpo de Cristo, a nossa missão como igreja, a nossa missão como família, a nossa missão como homem, mulher, jovem, criança, adolescente, que pertence à família de Deus. Qual é o nosso papel neste exato momento, até mesmo nesse momento que nós estamos enfrentando na atualidade? E quero conversar com você aqui a respeito disso. Mas, queridos, antes de nós falarmos sobre missões, eu quero aqui contar algumas coisas que eu tenho experimentado e visto nesses dias onde quase todos nós estamos aí confinados dentro das nossas casas, nesse período de quarentena, por conta do Covid-19. E então é um momento que a gente está tendo muito tempo para refletir, para ler, para pesquisar, para orar, para buscar a Deus. E eu tenho feito uma análise nesses últimos dias, antes de nós entrarmos aqui, falando especificamente de missões, uma coisa que eu tenho percebido, queridos, que tem sido assim, triste para mim, talvez está sendo triste para você também, que sutilmente nós, como filhos de Deus, como cristãos, nós temos perdido a paixão pela palavra de Deus. Nós temos perdido o anseio e o desejo por conhecer essa palavra, essa escritura, essas verdades aqui. E uma vez me perguntaram, e o meu filho me perguntou esses dias: pai, como eu saberei se eu estou perto de Deus ou não? E eu disse para ele: filho, à medida que você está perto da palavra, você está perto de Deus. Quanto mais longe da palavra você estiver, quanto mais essa palavra não estiver sendo viva e sendo o seu prazer, mais distante do seu Pai, do seu Senhor você estará. E falando em missões, queridos, eu vi um testemunho mais ou menos há uns 30 dias atrás, logo no início da quarentena, e eu vi esse testemunho. Exatamente não sabia a aula que eu daria, mas depois o Senhor me fez entender o porquê que aquele testemunho saltou aos meus olhos. Eu chorei porque eu falaria exatamente aquilo que o testemunho retrata. Tem um pastor que é muito conhecido no Brasil inteiro, o pastor Mário Freitas. Ele é líder da Missão Mais. É uma base missionária que trabalha no contexto da igreja perseguida em diversos países do mundo. E eu vi um testemunho dele e eu chorei com esse testemunho. Depois, entendendo que eu falaria um pouco sobre missões, eu chorei e precisei rever algumas coisas em mim, algumas coisas na minha casa, algumas coisas no ministério que Deus me chamou para exercer e servir vocês. E eu precisei rever, e estou revendo nesses dias.
a minha vida, a minha postura, o meu compromisso com Deus. E o pastor Mário Freitas, ele disse que ele estava na China, para você ver, né? Um país comunista, um país onde o evangelho não pode ser pregado, não pode ser desenvolvido na sociedade. E o pastor Mário Freitas, ele estava há 4 anos na China como missionário, e depois de 2 anos que ele veio descobrir aonde estavam os primeiros irmãos chineses que se escondiam para poder cultuar e para poder adorar a Deus. E ele saiu com um grupo de pastores chineses até o local de culto, e eles dirigiram por volta de 40 minutos de carro, mata adentro, numa floresta, mata fechada, e eles andaram 40 minutos para dentro do mato de carro. Depois deixaram o carro num local estratégico, esconderam o carro e caminharam mais 40 minutos até o local de encontro desses irmãos chineses. E eu pergunto para você hoje, queridos, nós temos a facilidade na nossa geração, às vezes a nossa congregação está a 2 ruas da nossa casa, às vezes 3, às vezes a 15 minutos da nossa casa. Nós podemos pegar Uber e nos deixar na porta da igreja, e muitas vezes a gente negligencia, a gente não se importa, a gente não dá o verdadeiro valor que Cristo pagou naquela cruz por nós. E quando Mário Freitas chegou naquela comunidade, daqueles 300 irmãos chineses que estavam ali adorando a Deus, num galpão muito antigo, ele entrou, o intérprete ajudando ele na tradução do desenvolvimento do culto. E naquele dia em específico, irmãos, estava tendo uma cerimônia muito especial naquele lugar. Estava tendo o ritual da Bíblia. Tinham 2 famílias, queridos, na frente da congregação, um pai, uma mãe e 2 crianças, e do lado esquerdo havia um pai, uma mãe e uma criança de colo. E uma das famílias pegou o microfone e começou a pedir perdão para a igreja, queridos. Começou a pedir perdão para aqueles irmãos. Pedir perdão porque eles só conseguiram ler a palavra de Deus, ler essas sagradas escrituras. Eles só conseguiram ir de Gênesis até 1 Reis. O que estava acontecendo ali, queridos? Só tem uma Bíblia para aqueles 300 irmãos, aquela Bíblia, aquela palavra que hoje a gente tem na nossa casa. A gente tem 3, 4, 5 Bíblias, irmãos, a gente não valoriza, a gente não lê, a gente não tem sequer a vontade, às vezes, de folheá-la. Talvez você tenha aí simplesmente uma Bíblia no teu celular, você baixou um aplicativo e nada mais do que isso. E a palavra hoje ela está sendo esquecida no nosso meio, e aqueles irmãos chineses, eles estavam chorando, porque a Bíblia, irmãos, a Bíblia voltaria para a mão deles só depois de 3 anos, porque só tem uma única Bíblia para aqueles 300 irmãos chineses. E hoje, irmãos, a família estava chorando, pedindo perdão para a igreja, irmãos, porque eles ficaram 3 dias. A Bíblia só pode ficar 3 dias com cada família. E eles choraram porque eles acordaram às 5 da manhã e eles ficaram de 5 horas da manhã até o final dos 3 dias lendo ininterruptamente. O pai começava a ler, cansava, aí passava para a mãe cansava, passava para o filho cansava, passava para outro filho, e eles ficaram se revezando 3 dias, porque era a única oportunidade que eles tinham
de ter contato com as Escrituras. E a outra família estava chorando, não simplesmente porque também ia apresentar um filho ao Senhor naquele dia, mas porque ia receber a Bíblia. Eles iam receber a palavra de Deus depois de 3 anos que eles estavam esperando para ter contato com a palavra. E hoje, queridos, nós temos na nossa casa 1, 2, 3, 4, 5 Bíblias. Bíblias de estudo, Bíblias da mulher, Bíblias do homem, Bíblias sobre finanças, Bíblia do pastor pentecostal, Bíblia King James, Bíblia Nova Versão Almeida Atualizada, Bíblia para o jovem cristão. Nós temos Bíblias hoje de diversos estilos para todos os cursos e dolorosamente, queridos, nós como missionários que somos, perdemos a paixão, perdemos o desejo pela palavra. E estamos substituindo a palavra simplesmente por livros, por terapia, por psicologia, por coaching, enfim, tudo isso é muito válido, mas queridos, se essa palavra não for viva e ela não estiver dentro do nosso coração, a gente não amar a palavra, assim como o salmista Davi disse no Salmo 119, a sua palavra escondi, guardei no meu coração para não pecar. É por isso que eu tenho constantemente colocado nas redes sociais sobre não simplesmente você ler a palavra, mas que a palavra te leia, porque nós somos missionários, nós temos um chamado missionário. Não necessariamente você fará missões em outros países, mas a missão começa dentro da sua casa. Deus te salvou, Deus te plantou em um lugar para que você seja um missionário nesse campo. Esse campo é a tua casa, esse campo pode ser os teus vizinhos, esse campo pode ser o teu trabalho, esse campo pode ser aonde você está, porque a igreja não é apenas o ponto de chegada, é o ponto de partida, é dali que você vai se desenvolver, é dali que você vai exercer o seu sacerdócio, é ali que você vai ser um missionário aonde o Senhor te levar. Mas você precisa ter essa palavra queimando dentro do seu coração, queridos. E hoje, dolorosamente, eu vejo que muitos de nós perdemos o prazer pela palavra. Nesses tempos em que estamos em casa, eu nunca li tanto a Bíblia como tenho lido agora, com a minha família, com meu filho, ensinando, tendo tempo, deixando que a Bíblia me leia, deixando que a Bíblia esquadrinhe o meu coração e me molde e me transforme segundo a palavra, não segundo um vídeo, segundo um filósofo, segundo um livro que você leu. Tudo isso é muito bom, mas parte de um princípio humano. Mas a palavra, que é o Deus de capa a capa, nós temos que crer, nós temos que viver essa palavra. Então vai aqui o meu apelo para você que está vendo e assistindo essa aula: ame a sua palavra, ame a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia, compre uma Bíblia e leia, e medite, e permita que ela leia você. Navegue nas profundezas da palavra de Deus, que ela vai te levar para o seu destino, ela vai te conduzir aos lugares em que você jamais imaginou ir. Amém? E para nós iniciarmos a aula de hoje, nós vamos falar sobre viver para trazer outros para Jesus. Você sabia que você foi chamado para trazer outros para Jesus? Você sabia que você é um missionário aonde você está? Você sabia? Deus, assim que te chamou, te separou, Ele já te deu essa missão, já te deu essa responsabilidade. Em João, no capítulo 4, versículo 35, disse o próprio Jesus assim: eu lhes digo, abram os olhos e vejam, os campos estão maduros para a colheita. Então, queridos, em Marcos também, no capítulo 16, de 15 a 16, diz assim: e disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Nós nunca vimos na história um campo e um celeiro tão maduro para a colheita como nós estamos vivendo nos dias atuais. E nós temos a oportunidade hoje, queridos,
com os meios de comunicação, com as redes sociais, de propagar esse Evangelho, de alavancar e engrandecer o nome de Jesus. Só que existe uma cultura que trabalha contra a missão que nos foi dada, que é um desejo de superioridade, um desejo de ter para mim, de querer para mim, de fazer para mim, de enriquecer para mim. Eu quero dizer para você uma coisa aqui, sem medo de errar. Se tudo aquilo que você tem pedido para o Senhor não tem sido com um olhar missionário, uma cosmovisão, uma visão de mundo mais ampla, você corre o risco de Deus fechar a torneira e não dar mais as coisas para você. Porque se Deus começar a dar as coisas para você e você não multiplicar essas coisas, abençoando pessoas, nós estamos sendo hipócritas, porque nós queremos só para mim, nós estamos vivendo um egocentrismo muito grande. Seria negligente da nossa parte ouvirmos a palavra uma ou duas vezes, sendo que milhões de pessoas nunca ouviram a palavra Jesus uma única vez. Nesse exato momento, querido, que nós estamos aqui conversando com você, falando sobre missões, existem milhares de pessoas que estão morrendo. Existem milhares de pessoas que estão agora com armas na cabeça, que estão morrendo num leito de UTI, que estão morrendo de diversas formas, não apenas por conta de um vírus que tem sido letal na nossa geração nesse momento. E nós temos a palavra de vida nos nossos lábios, nós temos a palavra da justiça na nossa boca, e nós temos pego essa palavra simplesmente para nós, para querer enriquecer e produzir para a nossa vida. E nós temos que ser missionários se preocupando com o próximo. Não muito além do que levar um alimento, levar um remédio, levar uma cesta básica, levar a palavra, o pão vivo que desceu do céu, que faz parte da nossa vida hoje. É esse que nós temos que levar para todos aqueles que necessitam de nós. Então eu quero despertar você a ser um missionário. Você não precisa de um chamado missionário para ser um missionário, você sabia disso? Você simplesmente precisa ir, porque os campos já estão maduros, prontos para a colheita, e Deus conta com você, Deus conta comigo, Deus espera essa resposta nossa, amém? Então qual é a parte do ID que nós não entendemos? É uma ordenança do próprio Jesus. O mundo todo começa, queridos, aonde nós estamos. O nosso campo missionário começa aonde nós estamos. Eu lembro de um momento que eu, há uns 8 anos atrás, eu trabalhava numa empresa em São Bernardo do Campo, e entendendo que aquele local era o meu campo missionário, eu não necessariamente sairia falando de Jesus para todo mundo assim, atrapalhando aquilo que eu fui chamado para fazer, porque eu fui contratado para trabalhar. Mas eu entendia que nos momentos oportunos, nos momentos que teria a possibilidade, eu poderia ser um missionário ali. E eu lembro que eu trabalhava num departamento da empresa e tinha um rapaz que estava afastado de Jesus há muitos anos, um instrumentista, tocava trompete na orquestra da sua igreja, estava afastado de Jesus. E eu cheguei ali naquele local, já fui identificando as pessoas, como que eu poderia servi-los através da palavra de Deus. E tinha um rapaz que ele era muito, mas muito incrédulo, muito duro de coração a respeito do cristianismo, a respeito do evangelho, a respeito da palavra de Deus. E no desenvolvimento daqueles meses que eu fiquei naquele departamento, eu fui servindo, fui ouvindo, fui ajudando, fui compartilhando coisas dos momentos que me era cabível dentro de uma ética profissional para falar de Jesus para eles. E uma certa vez um desses jovens, ele chegou para mim e disse assim: Marcelo, por que existem tantas igrejas hoje? Tem igreja X, igreja Y, igreja disso, igreja daquilo, tantos nomes, se Deus é um só. E eu disse para ele: poxa, boa pergunta essa. Aí eu falei assim: por que existem
tantos tipos de cerveja? Por que existem tantos tipos de bebidas alcoólicas destiladas, se o efeito é o mesmo? Por que existem tantos bancos hoje, se o fim é o mesmo, que é guardar o seu dinheiro e o meu dinheiro? Aí ele pensou também, né? Ficou pensando, porque cada um tem sua preferência, cada um tem seu gosto, e assim também é as igrejas hoje. Tem pessoas que vão para uma igreja e se identificam com aquele tipo de trabalho, outras pessoas que se identificam com aquele outro, mas todas são a mesma igreja, desde que professem a mesma fé em Jesus Cristo. E dali eu comecei a quebrar alguns tabus com aquele rapaz, exercendo o meu ministério missionário ali, desenvolvendo, entendendo que ele estava sedento, ele precisava de algo, mas ele estava muito ferido, e aos poucos eu fui ali introduzindo a palavra no coração dele com muita sabedoria. E anos mais tarde, queridos, ele saiu da nossa empresa, ele já havia obtido uma outra formação profissional e ele foi assim desenvolver aquilo que ele tinha estudado. E depois de alguns anos eu comecei a ver as postagens dele nas redes sociais, que ele havia se convertido, que ele havia encontrado o Senhor e que ele havia tido a maior experiência da vida dele. E eu sei que nas nossas conversas, eu exercendo o meu serviço missionário ali, ele de alguma forma ouviu e teve sede e teve o desejo de conhecer o Senhor. E hoje ele está bem, está casado, está congregando em uma igreja próxima da sua casa, e nós fomos apenas pessoas que serviram como missionários no campo onde a gente estava. Então, aonde você está? Talvez no seu trabalho, talvez na sua casa, talvez na sua vizinhança, você precisa entender que Deus vai preparar momentos para que você exerça o seu ministério missionário, pregando a palavra, falando do amor de Deus, falando das verdades do reino de Deus, das coisas que têm sido viva e eficaz na tua vida, e Deus vai preparar momentos para que você exerça esse ministério missionário aonde você estiver. E eu espero que você faça isso, amando a palavra e servindo as pessoas no nome de Jesus. Então, a igreja local, como eu já disse, ela não é apenas um ponto de chegada, mas ela é um ponto de partida. É daqui que eu vou exercer o meu ministério, é daqui que eu vou exercer o meu chamado. Lembrando que você não precisa de um chamado específico para ser um missionário. Você nasceu, Deus te deu essa missão, Deus te deu essa responsabilidade, Deus te deu poder, e todo o poder que foi dado para você e toda a autoridade que Deus te deu foi para que você servisse alguém. Deus não simplesmente te deu poder e autoridade para você agora ser um coronel, ser um capataz, ser uma pessoa que escraviza alguém, não, mas Deus te deu poder e autoridade para você servir aonde você estiver. Comece servindo dentro da sua própria casa. Talvez na sua família seja apenas você cristão. E Deus é muito inteligente, que em toda a família Ele planta um cristão. Ele semeia uma semente ali. Então, através de você, toda a sua família pode conhecer Jesus. Toda a sua família pode ter um encontro com o Salvador. Pense nisso, porque você é um missionário. Amém? Então, queridos, é importante a gente entender algumas coisas. Por quê? Porque cada cristão é um ministro dentro da igreja e um missionário no mundo. Dentro da igreja, numa reunião congregacional, somos todos na coletividade ministros, mas quando saímos dali, somos todos missionários, porque eu não sei em cada esfera da sociedade você está inserido, no seu dia a dia, na sua semana, eu não sei. Mas você sabe, e a partir dali, você tendo uma cosmovisão cristã ampla, que você é um missionário, que Deus colocou em você o DNA dele, colocou dentro de você o poder e a autoridade, você pode falar, você pode ministrar, você pode compartilhar, você pode levar vida onde tem morte, e Deus conta com você, assim como conta comigo. Amém? Então, queridos, tradicionalmente, missões é orar, contribuir e ir. O que isso quer dizer? Missões é um estilo de vida de cada um de nós.
Assim como você tem o seu estilo, você jovem, você homem tem o seu estilo de se vestir, o seu estilo de pentear seu cabelo. Eu já não tenho mais cabelo, mas quando tinha, eu era muito vaidoso, tinha o meu estilo de pentear. Então o que me sobra hoje é a minha barba, então eu tenho o estilo de deixar a barba crescer, o estilo, assim como nós temos, cada um tem o seu estilo, o estilo de música, o estilo de carro que gosta, de cor preferida. Missões é um estilo de vida para todos nós. Não é chamado específico de uns, não, somente eles são os missionários. Não, queridos, você é um missionário. Nós vamos aprender aqui nos próximos textos como ser um missionário a partir de onde você está. Então, ser um missionário é ser, estar e dispor, estar disponível e dispor do seu tempo e do seu recurso. E falando em recursos, queridos, hoje não há como fazer missões, não há como desenvolver um ministério evangelístico sem nós gastarmos dinheiro. Porque precisa de logística, precisa de investimento, precisa da dinâmica dos recursos que nós temos, e nós precisamos disso. E Deus conta com você nesse projeto. Talvez você não pode ir até uma outra nação, talvez você não pode ir para um outro país, mas você pode, através do dinheiro que Deus te deu, dos recursos que Deus te deu, investir em missões também. Então é dispor de tempo, é dispor de recursos, talvez recursos que você tenha, talvez aquele dinheiro que você tem aplicado no banco, que você está sendo impulsionado a investir em um projeto missionário, sei lá no sertão do Nordeste. Deus, você pode fazer uma contribuição, contribuir para missões, não necessariamente que você vá lá, mas que você possa também contribuir com os recursos que Deus te deu. Isso também é missão. Então a missão, ela está baseada em cima de 3 pressupostos. Primeiro, ela é uma missão prioritária. Em Atos 1:7 vai dizer isso. E missão, ela está muito mais na agenda de Jesus, muito mais. Jesus falou muito sobre o projeto missionário dele do que qualquer outra coisa. Aonde Jesus estava, aonde Jesus ia, ele carregava essa palavra, ele carregava essa vida, ele sentava, ele tinha tempo, ele ensinava, muitas vezes por parábolas, muitas vezes com os seus discípulos em particular, muitas vezes em um monte para muitas pessoas, curando, transformando. E esse é o nosso grande alvo, esse é o nosso grande objetivo. Amém? Então, Deus, ele nos chamou para sermos as suas testemunhas, não para sermos advogados, porque quem vai advogar é Ele. Nós temos que ser as suas testemunhas. Precisamos também ter uma visão pessoal. Atos 1:8. E essa visão pessoal e essa missão foi dada para você. Você é parte intransferível dessa missão. Por quê? Porque em Atos 1:8 está dizendo assim: e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, essas pessoas estão perto de você. Jerusalém, Samaria, Judéia, os confins da terra. Isso diz as pessoas que estão próximas de você, pessoas que estão no seu convívio, talvez no seu trabalho, talvez no seu local de estudo. Essas são as pessoas que Deus vai colocar para que você seja um agente missionário e faça a diferença na vida delas a partir do poder de Jesus Cristo que opera na sua vida. Amém? E uma missão também integral e intransferível, porque em Atos 1:8 vai dizer até os confins da terra. Então você pode e deve contagiar outros. É a nossa responsabilidade, é o nosso compromisso. Então aqui já cai por terra aquela ideia que a gente tem que a visão missionária é uma visão dada a um grupo seleto específico de pessoas. Não. Você não precisa de um chamado específico missionário para ser porque você pode acordar de manhã e você tem a tecnologia ao seu serviço e ao seu dispor para levar a palavra de Deus até alguém, seja por uma mensagem nesse momento, seja por um texto, seja por uma videoconferência, enfim, você tem todas as ferramentas aí para exercer esse ministério que é de extrema importância. Amém?
Então eu quero citar mais alguns pontos aqui para você, que são importantíssimos. Por quê? Porque as pessoas, elas estão enfermas, elas estão sedentas, elas estão famintas, e elas precisam e necessitam daquilo que nós temos. E talvez você se ache incapaz de fazer algo pelo Senhor, de levar essa visão missionária, de explanar esse campo para outras pessoas. Mas eu quero dizer para você que Deus te deu o poder e Deus te deu a autoridade para você servir as pessoas que estão dentro da sua casa, servir as pessoas que estão fora, sempre de uma cosmovisão cristã e bíblica, servir como Cristo serviu. Não servir com o intuito de querer mérito, de querer glória, de querer fama, de querer holofotes, não, simplesmente para servir como Jesus serviu. Amém? Então, é uma grande comissão que Deus nos deu. Deus não nos deu uma grande sugestão, Ele nos deu uma grande comissão, é uma grande responsabilidade. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Então, nós precisamos mais do que nunca nesses últimos dias em que nós estamos vivendo, queridos. E eu quero dizer para você que nós estamos muito próximos da volta de Jesus. Se o apóstolo Paulo, no seu tempo, ele já vivia como se Cristo fosse voltar semana que vem, e já fazem mais de 2000 anos que isso aconteceu, imagine agora, imagine nos dias atuais, se Jesus não está às portas. Você tem acompanhado os sinais, você tem visto os noticiários, e o que nós vamos fazer com essa verdade, com essa palavra dentro da nossa casa? Então, leia, medite, tenha tempo com essas verdades, para que você, ao sair do seu tempo de intimidade com o Senhor, você possa exercer o seu ministério missionário aonde você for. Amém? Então, como viver missões como estilo de vida? É muito simples. É só você avaliar o texto de João, capítulo 4, versículo 31 ao 42, que tem uma analogia de Jesus ali como ceifeiros. Por quê? Porque a colheita já está madura. E nós precisamos, como ceifeiros agora, ir e colher esses frutos, porque eles já estão maduros, eles já estão prontos. Então isso é de extrema importância e urgência. Não é tempo da gente ficar debatendo as nossas ideologias, debatendo as nossas preferências políticas, as nossas crenças religiosas. É tempo de nós servirmos como missionário, onde nós estivermos, levando uma palavra de vida, uma palavra de esperança, enquanto há esperança. Porque, queridos, deixa eu falar para vocês algo importante aqui. Uma coisa que não existirá no inferno é a palavra esperança. Não haverá a palavra esperança no inferno, porque quem estiver lá jamais sairá de lá, e jamais poderá pensar: nossa, eu tenho esperança de um dia sair daqui. Então, a esperança é para agora. Então, nós temos a palavra de esperança. Nós podemos produzir esperança nas pessoas. Por isso que eu estou enfatizando, pegando essas verdades o tempo todo, porque nós precisamos entender que tudo que nós precisamos para exercer o nosso ministério missionário está contido nas Escrituras. E nós precisamos amar, venerar, temer, se santificar através dessa palavra. Então eu aconselho você, eu sugiro você a amar a sua Bíblia, a ter tempo com a sua palavra, a ter um tempo devocional diário e constante. Quando você acordar pela manhã, saiba, não vá com a sua mão no seu celular logo de cara para responder os seus e-mails, ver o que o seu patrão te mandou. Queridos, se você pode nesses dias, nesse dia que você talvez possa estar na sua casa, trabalhando home office, ou não está trabalhando provisoriamente por conta de tudo aquilo que nós estamos enfrentando, nas primeiras horas do seu dia, dedique esse tempo para Jesus. Ore, leia a sua palavra, medite, deixe que a palavra te leia, deixe que a palavra fale com você, e depois deixe que o Espírito Santo te leve como missionário aonde você for no seu dia. Talvez durante o seu dia você vai ver uma pessoa,
Talvez você vai conversar com 100 pessoas. E em momentos oportunos, Deus vai te dar a oportunidade de você exercer o seu chamado e o seu ministério para a glória de Jesus. Amém? Então, para viver missões como estilo de vida e trazer outros para Jesus, o que a gente precisa ter? A gente precisa estar atento às oportunidades. Lembra quando eu disse o testemunho de um amigo meu lá na minha empresa? Eu estava atento. Quando a oportunidade veio, eu falei do amor de Deus, eu falei de Jesus para ele, e aquela palavra penetrou e produziu vida. Não foi a minha palavra, mas foi a palavra de Deus através da minha boca que fez a diferença na vida daquele rapaz. Então Deus conta com você. Então, segundo, você precisa ter discernimento quanto às prioridades da sua vida, porque Jesus ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então a gente precisa ter prioridades. O Evangelho só é uma boa notícia se ela chegar a tempo. Se eu chegasse para você agora e falasse assim: olha, vamos ter uma grande festa na nossa comunidade depois da quarentena, semana passada. Isso foi uma boa notícia? Foi, mas chegou atrasado. Poxa, perdi a festa. Foi uma boa notícia, mas numa hora não tão oportuna. Então, só é uma boa notícia se ela chegar a tempo. Então, fale de Jesus em tempo e fora de tempo. Exerça seu papel, seja um missionário aonde você estiver. Sempre vou enfatizar, comece de dentro para fora, de dentro da sua casa. É impossível você ser um missionário nos confins da terra se você não é um missionário dentro da sua casa, se você não exerce esse chamado dentro da sua casa, você não compartilha as coisas de Deus dentro. Seria hipocrisia você querer fazer fora, ou eu querer fazer fora aquilo que nós não fazemos dentro. Então é um estilo de vida que começa dentro da nossa própria casa. Amém? E você precisa ter sensibilidade para ver com os olhos da fé. Você precisa ter uma cosmovisão, uma visão do mundo ampla, e entender aonde que você pode exercer. Então, diz aqui, no versículo 35 de João: vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá colheita? E eu lhes digo: abram os olhos e vejam, os campos estão maduros para colheita. Então, queridos, nós estamos vivendo, como eu disse para você, um tempo muito oportuno. Pessoas estão sedentas, desesperadas por Deus mais do que nunca. Pessoas estão apavoradas, com medo, angustiadas, depressivas, com pensamentos suicidas. E nós temos uma palavra de vida, nós temos uma palavra de esperança, enquanto há esperança, para levar para essas pessoas. Que você possa se levantar hoje como missionário e olhar aonde que é a sua Jerusalém e servir ali do seu jeito. Ah, Marcelo, mas eu não sei falar. Ah, Marcelo, mas eu não conheço versículos decorados. Ah, Marcelo, mas eu não conheço os textos da Bíblia onde fala sobre missões. Queridos, fale com a sua própria vida, porque hoje as pessoas no mundo e nessa geração, elas não estão tão interessadas em quanto você sabe, mas estão interessadas no quanto você se importa realmente com elas. E tem um provérbio que diz que um abraço e um sorriso sincero para alguém, isso se torna medicina. Medicinal, traz cura para as dores e para as enfermidades da alma. Que você possa, através desse gesto, ser um missionário e levar esse sorriso, esse abraço, esse carinho por alguém. Poxa, como é que você está? Está tudo bem com você? E ser sincero nas suas palavras. Pode ser que você transforme a vida de alguém, até mesmo neste dia ainda. Você que está acompanhando esse curso, você possa fazer isso ainda hoje, se assim o Senhor te permitir fazer. Amém? E você precisa se sentir realizado em fazer a sua parte na tarefa. Porque uns vão plantar e outros vão colher, mas não importa, queridos, quem plantou, quem colheu, se você ganhou uma pessoa para Jesus e a pessoa não necessariamente veio congregar aonde você estava, mas ela se encontrou em algum lugar. O importante é que você semeou a palavra de Deus e essa pessoa agora faz parte do reino de Deus. Então você foi um agente missionário, levando vida e levando transformação na vida dessa pessoa. Isso é o que alegra o coração de Deus. Amém? E você precisa servir sempre com uma visão
de um todo, que no versículo 38 diz assim: eu vos enviei para colherem o que vocês não cultivaram, outros realizaram um trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Então, talvez hoje a gente possa estar colhendo na nossa congregação, na nossa comunidade hoje, pessoas que foram frutos da evangelização de outras pessoas. Talvez outra pessoa falou de Jesus para você e hoje você congrega conosco na nossa comunidade Rio de Vida, do Parque São Rafael. Mas talvez você tenha ouvido a palavra e o Evangelho através de uma outra pessoa foi um missionário para que essa palavra chegasse até você. E isso é o que faz a diferença, porque naquele dia, naquele grande dia, você vai receber o seu galardão. Jesus não vai se esquecer de você, jamais, porque você está sendo fiel, e vai ser fiel. E a palavra de Deus diz: aquele que for fiel até o fim, Ele vai dar o direito da coroa da vida. Então seja fiel, seja um missionário aonde você estiver. E você também precisa crer no poder do testemunho de uma vida transformadora. Por quê? Porque quando Jesus ele se depara com uma mulher em um poço, uma mulher samaritana, e Jesus serve aquela mulher com a sua vida, aquela mulher foi tão impactada pela obra de Deus através de Jesus Cristo, que quando ela sai daquele lugar, ela sai anunciando aquilo que ela experimentou, ela sai divulgando para a sociedade o encontro que ela teve com Jesus. Se nós formos como Jesus e estarmos dispostos a apresentá-lo para as pessoas como Ele é, através desse comportamento e através dessa atitude, pessoas poderão falar do amor de Jesus. Olha, me apresentaram um Jesus que realmente cura, que transforma, que liberta, que se importa comigo e que está guardando a minha vida, tanto no tempo ruim como no tempo bom, quanto na escassez como na abundância. Ele cuida de mim, e você pode, através de você, propagar esse amor de Jesus. Amém? Obstáculos sempre vão existir, isso é fato. Situações financeiras, a nossa própria acomodação, nós não se acharmos capazes de fazer, sempre terão falta de preparo, uma perseguição, ciladas do diabo, críticas de pessoas que estão feridas por conta de N situações hoje. Isso sempre vai existir, mas o que a gente precisa é perseverar, é levar esse amor através da nossa vida. E eu venho concluindo aqui dizendo: se nós fizermos a nossa parte, o mundo será ganho para Jesus, porque essa obra não é de homens e não depende exclusivamente de nós. Veja como o texto termina no versículo 41 e 42: e por causa da sua palavra muitos outros creram e disseram à mulher. Isso está em João capítulo 4. Agora cremos que somente por causa de você, daquilo que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos o que realmente é o Salvador do mundo. E para concluir, Oswald Smith, um dos maiores missionários do mundo, se você quiser pesquisar a biografia dele depois, a gente pode te indicar aí o conteúdo dele. Ele disse nas suas cruzadas evangelísticas, e essa palavra dele repercute até os dias atuais: aquele que não ama missões, é possível que nunca tenha encontrado Jesus. Então que a partir de hoje você entenda que você foi chamado para Deus, para exercer o seu ministério missionário aonde você estiver, como Deus quiser te usar, na simplicidade que você tem, lembrando que você não precisa ser um formado em teologia, você não precisa ser uma pessoa totalmente intelectual com a palavra de Deus, você só precisa ser disponível a esse grande amor. E para concluir, tudo aquilo que nós estamos falando, nós estamos extraindo deste livro aqui, Uma Vida com Propósito. Eu aconselho você, sugiro a você a comprar esse livro. Nós temos aqui na nossa livraria, na nossa igreja, também você pode encontrar nos sites de livrarias cristãs, Uma Igreja com Propósito, do pastor Rick Warren. Todos
os ensinamentos e as aulas que nós estamos extraindo deste livro, e todas as aplicações aqui tiradas desse livro, todas elas têm o respaldo e a aplicação nas Sagradas Escrituras. Então nós não estamos inventando nada, simplesmente estamos oferecendo a você aquilo que está na Palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que você seja um missionário aonde você estiver. Um forte abraço e logo a gente se encontra para cultuarmos ao Senhor juntos. Forte abraço, Deus te abençoe.